Olá pessoal, nos vídeos anteriores eu falei para vocês um pouco sobre as reformas protestantes, sobre como Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII vão reagir a todo o contexto de corrupção que existia dentro da Igreja Católica medieval. E a Igreja vai ser questionada, né, teologicamente, economicamente, através de questionamentos dos reis, da nobreza. E a pergunta que eu faço é: como é que a Igreja respondeu a isso tudo? Qual que foi a reação da igreja diante de todos esses questionamentos? E essa reação, esses questionamentos que a igreja vai fazer diante disso tudo, né, eu vou explicar nesse vídeo que vai ser sobre a Contra-Reforma. Então vamos lá. Né? Lembrando que o principal reformador que você tem que vai questionar e vai tentar reformar a igreja é Martinho Lutero, né, da cidade de Wittenberg, na Alemanha, que vai escrever um documento chamado 95 Teses. 95 pontos nos quais ele vai questionar a doutrina da Igreja Católica e algumas práticas da Igreja. Né? E as principais ideias que nós temos aqui são essas três: sola fide, sola gratia, sola scriptura. Somente a fé, a salvação é uma graça, e somente a Bíblia como regra de fé. O outro reformador que nós temos é João Calvino, da Suíça, né, que defende a ideia da predestinação. Não é o homem que escolhe ser salvo, mas é Deus que escolhe aquela pessoa para ser salva. Existe essa relação entre, né, a doutrina da predestinação, a dignificação do trabalho e o desenvolvimento do capitalismo. Na Inglaterra, a igreja anglicana ela surge por motivações completamente diferentes. Surge porque esse bonitão aqui, né, chamado de Henrique VIII, ele queria se separar da Catarina de Aragão e queria casar com a Ana Bolena. Né? E como a Igreja Católica não quis anular o casamento dele com a Catarina de Aragão, ele acaba criando uma igreja nova chamada Igreja Anglicana, que é uma igreja estatal. Então a motivação para o surgimento da Igreja Anglicana, né, foi o divórcio de Henrique VIII, essa anulação do casamento de Henrique VIII. Agora, como é que ficou a Europa depois disso tudo? Né? Como é que ficou o contexto religioso na Europa depois de todas essas situações? A Europa estava dividida entre dois grupos, de um lado os católicos apostólicos romanos, do outro lado os protestantes, mas essa divisão não era pacífica. Né? Existiam conflitos, existiam guerras entre os católicos e os protestantes. Países católicos perseguiam uma minoria protestante. Países protestantes perseguiam os católicos. Foi feita uma lei que diz que a religião do rei é a religião do povo. Ou seja, se um rei era católico, o povo tinha que ser católico. E aqueles que eram protestantes acabavam sendo perseguidos. E a Europa vai mergulhar, né, num século onde é que você vai ter conflitos religiosos acontecendo entre católicos e protestantes, ou às vezes até entre protestantes e grupos que eram mais protestantes, grupos mais radicais. Aí você teve guerras religiosas e massacres religiosos que aconteceram na Europa durante esse período. Agora, como é que a Igreja Católica reagiu a isso tudo? Qual que foi a resposta da Igreja Católica diante disso tudo? A primeira resposta que eles fizeram, né, foi se reunir num concílio na cidade italiana de Trento. Tá? Então, concílio é uma reunião que é feita entre os principais líderes, os representantes da cristandade. Então, os principais líderes da igreja, eles iriam fazer uma reunião de cúpula e nessa reunião de cúpula eles iriam estabelecer aquilo que iria mudar dentro da igreja. Esse concílio de Trento ele foi rapidinho, ele só entre o seu início e o seu fim foram aproximadamente 18 anos de reunião. Então você tinha períodos de reunião, as pessoas voltavam no seu lugar, você tinha convocação, você tinha a continuação dos debates, debates intermináveis. E depois de 18 anos do Concílio de Trento, depois de 18 anos de reunião, a Igreja Católica decidiu fazer a reafirmação dos seus dogmas, ou seja, eles continuaram a acreditar naquilo que eles acreditavam. Eles continuaram a acreditar nos mesmos dogmas, continuavam, mesmo com o questionamento do Martinho Lutero, eles continuavam com as mesmas crenças. E a partir do Conselho de Trento, a gente vai ter uma série de ações que vão ser estabelecidas dentro da Igreja Católica, que é popularmente conhecido como a Contra-Reforma.
né? São ações da igreja contra a reforma protestante, embora alguns historiadores ou em alguns materiais didáticos apareça como reforma católica, né? Não com essa ideia de ser um movimento contra a reforma, mas um movimento que vai tentar reformar, vai tentar reestruturar a igreja. Tá? Então, contra a reforma ou reforma católica. Agora, quais são os elementos, né, que formam essa contra-reforma? Foi montado uma lista de livros proibidos, chamado de Index Librorium Prohibitorium. Era uma lista de livros que você não poderia ter, né, que você não poderia ler esses livros, não poderia ter eles em casa, senão você poderia ser queimado como um herege. Então era melhor que você entregasse esse livro para ele ser queimado do que você ser queimado, né? Então lá em cima aparece a capa do Index Librorium Prohibitorium, a lista de livros que a Igreja Católica continuava acreditava serem perigosos, né, para que as pessoas não pudessem ter esse livro em casa. Outra coisa, a Igreja Católica resolveu criar seminários para que os seus sacerdotes fossem melhor preparados. Eles chegaram à conclusão de que ter padre analfabeto ou padre que era muito mal preparado, que nem tinha lido a Bíblia, que não tinha contato com filosofia, que não tinha contato com teologia, era ruim para a Igreja Católica. Então eles resolveram criar uma escola preparatória para padres, para sacerdotes, né, que existe até hoje, chamados de seminários. Então eles foram preparar melhor os seus sacerdotes. Além disso, né, foi criado uma ordem religiosa chamada de Companhia de Jesus, popularmente conhecida como jesuítas, que é uma ordem que ela é religiosa e militar ao mesmo tempo. Eu já vou falar um pouco mais sobre os jesuítas para vocês. Também a Igreja Católica resolveu reativar o Tribunal do Santo Ofício, popularmente conhecido como Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício é um grupo dentro da Igreja Católica que zela pela pureza da doutrina, ou seja, eles cuidam para que não aconteçam desvios de crença, desvios de pessoas acreditando em coisas diferentes dentro da Igreja Católica, né? E esse Tribunal do Santo Ofício, ele inquiria as pessoas, ele questionava as pessoas a respeito de suas crenças. O problema é que essa Inquisição, ela normalmente acontecia envolvendo métodos de tortura, né? Então a pessoa ela era torturada, a pessoa ela era presumivelmente culpada, ela tinha que se provar inocente, e todo o processo de Inquisição ele acontecia envolvendo uma série de torturas diferentes para que a pessoa não questionasse a autoridade nem a doutrina católica. E também existe um envolvimento aí com a arte barroca, já vou explicar isso daí para vocês também. Um dos elementos mais importantes que você tem da Reforma Católica ou da Contra-Reforma é a criação de uma ordem religiosa chamada de jesuítas. Os jesuítas foram fundados por esse sujeito aqui do lado, chamado de Inácio de Loyola. E o Inácio de Loyola, ele cria uma ordem religiosa que ela tem obediência absoluta ao Papa, ou seja, dentro da hierarquia, quem manda nos jesuítas é o Papa, e a obediência deles é irrestrita, é absoluta, o que ele mandou vai acontecer, né? O ditado é que se o Papa diz que o preto é branco, né? Então eles não questionavam a autoridade papal. E essa ordem religiosa, ela era mais do que só uma ordem religiosa, porque o Inácio de Loyola, ele cria essa ordem com dois tipos diferentes de preparação, com dois tipos de diferentes exercícios. Existiam exercícios físicos, né, para preparação de um monge soldado, exercícios militares, e existiam exercícios espirituais. Então, o monge jesuíta, ele tinha as duas formações ao mesmo tempo, uma formação militar e uma formação espiritual, uma formação religiosa. E esse grupo de jesuítas, ele vai ser extremamente importante durante todo o século XVI e para frente. Por quê? Porque esses jesuítas eles vão ser responsáveis pela expansão da fé católica, pela propagação da fé. Lembra que, ao mesmo tempo que você está tendo a reforma protestante acontecendo no século XVI, você está tendo, né, a expansão marítimo-comercial. Os países europeus estão conquistando um novo continente. E como eles queriam que o novo continente fosse catequizado de forma católica ao invés de protestante, eles vão utilizar os jesuítas como uma ferramenta de catequização na expansão da fé católica desse novo continente. Por isso que os jesuítas eles vão ser responsáveis
por promover a educação, né, tanto na Europa como no novo continente, na América. Né? As primeiras escolas que foram fundadas no Brasil foram fundadas por jesuítas, e até o século XVIII os jesuítas eles vão controlar a educação, todo o processo de educação aqui no Brasil, e eles também vão ser responsáveis pelo processo de catequização dos índios. Então, os jesuítas, que tinham treinamento militar, eles fundavam aldeamentos chamados de missões, que eram aldeias que eram utilizadas para catequizar os índios. Tá? Então, os jesuítas eles foram utilizados nesse conceito, nesse contexto, para promover a expansão da fé católica durante esse período de reforma protestante e movimento da Contra-Reforma. E uma outra questão que nós temos é o desenvolvimento de um novo estilo artístico na Europa chamado de arte barroca. A arte barroca é uma arte que ela tem duas características muito fortes. Ela tem uma emotividade muito forte, então ela utiliza muito a emoção, ela utiliza muito o grotesco, ela utiliza muito sentimentos muito fortes, né? Especialmente sentimentos de dor, de angústia, que são muito fortes. E uma outra característica muito forte que você tem na arte barroca, né, é a questão do paradoxo, a questão dos contrários, né, a questão de você ter vida e morte, ou, no caso da pintura, né, essas pinturas que aparecem aqui do lado são duas pinturas do Caravaggio, né, que é o principal artista que você tem, o principal pintor que você tem da arte barroca, né, e você percebe que esse paradoxo, esse dualismo que você tem, ele acontece principalmente através da luz e sombra. Né? Então você tem um fundo muito escuro e você tem um contraste muito forte com os pontos de luz. E essa arte barroca, ela é uma das estratégias que a Igreja Católica utiliza, né, para promover a fé católica nesse contexto da Contra-Reforma. Tá? Então, essas são algumas das estratégias que você tem dessa igreja aqui, questionada por Lutero, questionada por Calvino, questionado por Henrique VIII, resolve que ela não ia mudar os seus dogmas, que ela continuava acreditando naquilo que eles acreditavam e que ela iria perseguir aqueles que pensavam diferente. Tá? Esse é o contexto que você tem da Contra-Reforma. Beleza, pessoal? Abraço!